Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o projeto AARP. Exatamente, esse projeto AARP que tem muita gente falando muita coisa na internet, muita opinião de não especialistas, muita opinião de não físicos, muita opinião de conspiracionistas e eu vou falar sobre os mitos e as verdades sobre o projeto AARP. Então, se você quiser saber, fique no vídeo, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo que vai nos ajudar, deixe seu comentário no final do vídeo para dizer se gostou, dê ideias para outros vídeos tal, e também compartilhe esse vídeo e ative a sinetinha para receber as notificações do canal. Então, sem mais, vamos lá. Bom, eu vou compartilhar uma pequena apresentação que eu fiz aqui para vocês, né, para falar sobre justamente o projeto ARP. Então, o ARP, ele é mito ou é verdade? Então, o projeto ARP é uma verdade. Tá? Ele existe, ou pelo menos existiu pelo governo dos Estados Unidos, e hoje em dia, né, ele foi cedido para a Universidade do Alasca. Agora, o ARP controla o clima? Não, isso é um mito. O ser humano não controla o clima global. O ARP provoca terremotos? Mito também. O ARP ele não provoca terremotos. Esses são os dois maiores mitos, né, sobre o ARP, que ele controla o clima, né, que ele faz chover, faz aquecer, faz isso, faz aquilo, e que provoca terremotos. Então, vamos lá. O que é o projeto ARP? Né? High Frequency Active Auroral Research Program, uau, né? ARP, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Então, ele é um poderoso transmissor de ondas de rádio com uma série de antenas que é usada para pesquisa de turbulência de plasma. Plasma, pessoal, é um outro estado da matéria, tá? Seria o quarto estado da matéria. O plasma ele é um gás ionizado e possui altas temperaturas, altas energias. Então, o plasma ionizado da ionosfera e atmosfera superior. Né? Esses transmissores operam na faixa de alta frequência, de 3 a 30 MHz, na qual as ondas de rádio são refletidas da ionosfera de volta ao solo. O instrumento mais proeminente do ARP é o Ionospheric Research Instrument, chamado de IRI, né? É um transmissor, né, de radiofrequência de alta potência que opera na banda de alta frequência. Então ele vai nessa banda de alta frequência são as chamadas ondas de rádio. Tá? Então o IRI é usado para excitar temporariamente áreas limitadas da ionosfera. Outros instrumentos como o radar VHF e UHF, o magnetômetro de Fluxgate, né, e um dispositivo sonoro ionosférico e um magnetômetro de indução são usados para estudar processos físicos que ocorrem nessa região. Todos esses instrumentos, pessoal, eles são usados para obter medições. Tá? Então, essas medições elas vão ter que colher os dados, né? Ou seja, nós vamos ter dados experimentais para poder saber, né, os fenômenos que estão acontecendo e poder descrevê-los através dos dados com as leis com a lei da física. Bom, com tais facilidades, uma gama de fenômenos de turbulência de plasma pode ser animado de uma forma semi-controlada, né, sempre semi-controlada, a partir do solo, durante condições quando a ionosfera está naturalmente quieta e não perturbada. Por exemplo, como a aurora. Né? A aurora, pessoal, depois eu vou fazer até um vídeo aqui para mostrar o que é o fenômeno das auroras, tá certo? Esse tipo de pesquisa, né, de estímulo-resposta, complementa observações passivas de fenômenos naturalmente excitados para aprender sobre a ionosfera e a atmosfera superior. Então tá aqui algumas antenas lá do tal do ARP, né? Essas antenas elas vão emitir essas ondas de alta frequência, né, da HF, na frequência das ondas de rádio, para a ionosfera, tá certo? Então, o fenômeno de turbulência do plasma, os plasmas estudados, incluem diferentes tipos de interações de ondas não lineares, nas quais diferentes ondas no par de plasma
interagem com a onda de rádio transmitida, formação e auto-organização das estruturas de plasmas filamentar. Então, o que quer dizer isso tudo aí? Também bem como a aceleração de elétrons. Então, o que essas interferências, né? Por quê? Porque simplesmente ela vai criar um campo, tá? E esse campo ele vai interferir nas moléculas ionizadas, nos elétrons e nos átomos, ok? A turbulência é diagnosticada por exemplo, por um radar de dispersão incoerente, detectando as emissões eletromagnéticas fracas resultantes da turbulência e das emissões ópticas. Tá? As emissões ópticas resultam da excitação de átomos e moléculas atmosféricas por elétrons que foram acelerados na turbulência do plasma. Como esse processo é o mesmo para a aurora, a emissão óptica excitada das ondas de HF foi algumas vezes referida como aurora artificial, embora câmeras sensíveis sejam necessárias para detectar essas emissões, que não é o caso da aurora natural. Exatamente, né, pessoal? A aurora natural nós conseguimos ver a olho nu. A aurora, no caso, né, que chamaram de aurora também, excitada pelas ondas, né, de alta frequência, não é visível a olho nu. As ondas de rádios que afetam a ionosfera foram descobertas já nos anos de 1930 com o efeito Luxemburgo. Então, vocês sabem o que é esse efeito Luxemburgo? Nada mais é que quando as ondas irradiadas, né, por uma emissora de rádio atravessam a mesma região da ionosfera. Então, isso acontece, né, com vários tipos de ondas de vários tipos de emissoras. E, assim, isso sempre o resultado, né, o programa da estação mais potente sobrepõe distintamente, né, ao ser ouvido na recepção das emissoras mais fracas. Ou seja, o efeito Luxemburgo diz o seguinte, que as emissões mais potentes vão sobrepor pelas emissões mais fracas, tá certo? Então, embora as instalações de pesquisa precisem ter transmissores potentes, o fluxo de energia na ionosfera, e prestem bem atenção nessa parte, o fluxo de energia da ionosfera para a instalação mais potente do HAARP está abaixo de 0,3 watts por metro quadrado. Isso é uma densidade de energia na ionosfera inferior a 1/100º da densidade de energia térmica do próprio plasma ionosférico. E isso eu estou falando somente do plasma ionosférico. Não estou falando nem da energia solar, tá certo? Que ficaria bem menor ainda essa situação, né, no caso aí do projeto ARP. Então, falei tanto de ionosfera para lá, ionosfera para cá, e o que é a ionosfera? Tá? O que representa? Bom, é a parte ionizada da atmosfera superior da Terra, cerca de 60 km a 1.000 km de altitude, uma região que inclui a termosfera, parte da mesosfera, exosfera e exosfera. A ionosfera é ionizada pela radiação solar. Tá? Guardem muito bem isso aqui. A ionosfera é ionizada pela radiação solar. Ela desempenha um papel importante na eletricidade atmosférica e forma a borda interna da magnetosfera. Tem importância prática porque, entre outras funções, influencia a propagação de rádio para lugares distantes da Terra. A ionosfera é uma concha de elétrons e átomos e moléculas eletricamente carregados que circunda a Terra. A parte mais baixa da atmosfera da Terra, a troposfera, se estende da superfície até cerca de 10 quilômetros, né? Isso aqui são aproximadamente 6,2 milhas. Bom, só para vocês terem uma ideia, a troposfera, né, é essa parte onde ocorre a maioria dos eventos climáticos. Tá? Então, se estende até 10 quilômetros. Tá? Ionosfera, 60 quilômetros para cima. Então, já vamos pescando esses númerozinhos aí. Acima disso está a estratosfera, em seguida pela mesosfera. Na estratosfera, a radiação solar recebida cria moléculas de ozônio, e onde fica a chamada ozonosfera, certo? É na estratosfera. Em altitudes acima de 80 km
A atmosfera é tão fina que os elétrons livres podem existir por curtos períodos de tempo, antes de serem capturados por íons positivos próximos. Lembrando que íons, né, são moléculas ionizadas, tá? Então, nesse caso aí, a partir de 80 km de altitude, a atmosfera é tão rarefeita que consegue criar essa corrente de elétrons livres, tá certo? Então, coisa que não acontece tá na estratosfera para baixo, ok? Então, o número desses elétrons livres é suficiente para afetar a propagação de rádio. Esta parte da atmosfera é parcialmente ionizada e contém um plasma que é referido como ionosfera, ok? Então, ultravioleta, radiação UV, raio-x e comprimentos de ondas mais curtos da radiação solar são ionizantes, né? Então, nós temos que, uma vez que esses fótons, né, nessas frequências contêm energia suficiente para desalojar um elétron de um átomo, de um gás ou de uma molécula, por absorção. Isso acontece porque, pessoal, quando o elétron colide desculpa, quando o fóton vai colidir com esse elétron, vai acontecer a absorção, ele vai ganhar mas tão energia, que ele vai simplesmente saltar, o salto quântico dele do átomo vai ser tão grande que ele vai perder a influência do núcleo, ou seja, a energia que ele ganhou vai superar a força de atração do núcleo, tá certo? Então, nesse processo, o elétron de luz obtém uma alta velocidade para que a temperatura do gás eletrônico criado seja muito maior, da ordem de 1000 kelvins. É muito quente. Né? Que um dos íons e nêutrons. Então, o processo inverso à ionização é a recombinação, na qual o elétron livre é capturado por um íon positivo. A recombinação ocorre espontaneamente, tá? E causa a emissão de um fóton transportando a energia produzida pela recombinação. Então, pessoal, a recombinação ocorre muito, né, mas muito mais fácil, né, com o aumento da densidade, né, do gás em altitude mais baixa. Né? Esse processo de recombinação prevalece uma vez que as moléculas do gás e os íons estão mais próximos. O equilíbrio entre esses dois processos determina a quantidade de ionização presente. Ou seja, a recombinação ela é mais fácil em camadas mais baixas da atmosfera. Por isso que conseguimos criar o ozônio, tá certo? Na atmosfera. Então, quando a radiação UVC quebra a molécula de O2, vai gerar o quê? Vai gerar elétrons livres, tá? E vai gerar um íon, tá? De oxigênio, que vai se combinar a uma molécula de oxigênio formando o O3, ok? Então, a ionização depende principalmente do Sol e da sua atividade. É isso aí, pessoal. A atividade solar é que manda no nosso planeta. A quantidade de ionização na atmosfera varia muito com a quantidade de radiação recebida do Sol. Assim, há um efeito diurno, hora do dia, né, e um efeito sazonal. Ou seja, esse efeito diurno que varia o quê? Nós recebemos, na parte que está recebendo luz solar, tá, vai ter efeitos diferentes da parte que não está recebendo luz solar, inclusive na oscilação natural do ozônio. O hemisfério local de inverno é desviado do Sol, portanto, há menos radiação solar recebida. A atividade do Sol está associada aos ciclos de manchas solares. Eu fiz um vídeo falando sobre manchas solares e as suas influências. Só procurar aí no canal que vocês vão entender e está muito bem explicado. Bom, com mais radiação ocorrendo, com mais manchas solares, a radiação recebida também varia com a localização geográfica, zona, polar, auroral, né, latitudes médias e regiões equatoriais. Existe sim aquela diferença. A região equatorial recebe fugiu a palavra, mais reto, né, os raios solares mais perpendiculares do que as latitudes maiores, né, latitude médias, inclusive latitudes polares, tá certo? Existem também mecanismos que perturbam a ionosfera e diminuem a ionização. Há perturbações como as explosões solares e a liberação associada de partículas carregadas no vento solar que atingem a Terra e interagem com seu campo geomagnético.
Uma coisa que muitos desconhecem, mas é a parte da comunicação via rádio. Né? Então, a ionosfera, devido a essa capacidade que ela tem, né, dos gases atmosféricos ionizados, de refratar ondas de rádio de alta frequência e também refletir, tá? A ionosfera pode refletir as ondas de rádio direcionadas para o céu de volta para a Terra, onde ondas de rádio direcionadas em um ângulo para o céu podem retornar à Terra além do horizonte. Essa técnica, chamada de propagação skip ou skip wave, tá? Tem sido usada desde a década de 1920 para se comunicar em distâncias internacionais ou intercontinentais. As ondas de rádio que retornam podem refletir a superfície da Terra no céu, novamente permitindo que alcances maiores sejam alcançados com vários saltos. Esse método de comunicação é variável e não é muito confiável. Por quê? Porque com isso que a recepção de um determinado caminho depende da hora do dia ou da noite, das estações do ano, do clima e principalmente dos ciclos de 11 anos das manchas solares, tá certo? Durante a primeira metade do século XX, bom, só se eu voltar, por que depende dos ciclos de 11 anos de manchas solares? Porque uma coisa, quando o ciclo está de alta, tá, você tem uma maior ionização na ionosfera. Quando o ciclo está de baixa, que é atualmente, tá, então vocês assistam lá também o vídeo sobre os ciclos solares. Tá? Quando o ciclo está de baixa, você tem uma menor ionização da ionosfera. Quem trabalha com rádio amador, quem tem esse hobby de rádio amador, pode perceber que tem estado um pouco mais difícil fazer essa comunicação de muito longa distância. Tá? Então, durante a primeira metade do século XX, foi amplamente utilizado para serviços telefônicos, telégrafos transoceânicos e comunicação comercial e diplomática. Devido à sua relativa falta de confiabilidade, a comunicação por rádio de ondas curtas tem sido abandonada em grande parte pela indústria de telecomunicações, embora permaneça ainda importante para comunicações de alta latitude, onde a comunicação de rádio por satélite não é possível. Bom, também tem algumas estações de radiodifusão e serviços automatizados que ainda utilizam a frequência de ondas curtas, assim como as pessoas, né, aficionadas, né, por rádio amadores, né, que eles gostam de fazer isso muito por recreação. Bom, agora vamos ao que interessa. Né? Depois dessa pequena explanação da ionosfera, e se esse vídeo aí chegar a pelo menos aí uns 500 a 600 likes, 500 likes, tá? Eu vou deixar como 500 likes, eu faço um vídeo falando sobre a ionosfera. Então vamos lá. A hipótese da conspiração. Por que eu não falo teoria? Porque teoria é diferente de hipótese. Também tem um vídeo falando aí no canal. E se quiserem saber essa diferença de teoria e hipótese, deem uma olhadinha lá. Então vamos lá. As duas hipóteses são a ARP como arma climática, né, e a ARP como arma geofísica. Uau! Então vamos lá. Como arma climática. Eu adoro essa parte. É uma certeza que a ionosfera reflete as ondas de rádio. Sobre os efeitos de ondas de rádio no clima. Então, agora, sobre esses efeitos das ondas de rádio. No entanto, as ondas de rádio não têm efeito dinâmico ou termodinâmico na atmosfera, o que significa no clima. Só aí eu já mataria, né, que as ondas de rádio não têm influência termodinâmica ou dinâmica na molécula, ou seja, não interferem no clima. Então vamos lá. Quando se fala em ARP, está se referindo a alta frequência, High Frequency Communications, né? Se estiver refletindo na ionosfera, é frequência na faixa de HF ou abaixo possível de VHF. Se você incluir também o espalhamento da ionosfera, né? Então, ou seja, ou é frequências na radiofrequência, né? Simplesmente nas ondas de rádio de alta frequência, ou também na mais ou menos alta, né? Que é a chamada VHF, tá certo? É um pouco mais baixa. Bom,
Esses comprimentos de ondas são grandes demais para interferir termicamente com constituintes troposféricos não ionizados. Esses componentes, o que é isso aí? Constituintes troposféricos não ionizados. Nós estamos falando do N2, do nitrogênio, nós estamos falando do oxigênio, nós estamos falando da água, nós estamos falando do CO2, nós estamos falando de todos os gases atmosféricos, tá, que não são ionizados. Eles podem, no entanto, interagir com coisas como cabos de transmissão de energia, mas a ideia de que haverá interação suficiente para atuar no clima troposférico beira ao ridículo. Exatamente. Simplesmente porque a onda de rádio não vai interferir termicamente com essas moléculas que eu citei, N2, O2, CO2, H2O e outras, tá certo? Ela não vai interferir termicamente com esse tipo de molécula. Bom, eu recomendaria consultar alguns textos básicos de propagação de radiofrequência se duvidam de mim, tá certo? Então, eu não estou aqui para convencer ninguém, mas se duvidam, tá aí, procurem os textos básicos de radiofrequência, ok? Bom, continuando. As antenas de ondas de rádio são usadas para interagir com pequenas regiões de ionização, tipicamente em um esforço para estudar a aurora, principalmente suas instabilidades. Em um cenário que é previsível e em que uma instrumentação substancial está disponível para análise. Esses experimentos têm sido atolados por teorias conspiratórias selvagens desde a sua criação, em grande parte devido ao sigilo das experiências originais na época da Guerra Fria. As alegações infundadas feitas em algumas das propostas originais de concentração desses programas e a falta de comunicação e educação sobre o programa. Então, vamos usar um exemplo bastante simples. Está aqui, ó. É o seguinte: até mesmo a atividade geomagnética, que produz auroras globais sustentadas, não foi evidenciado como tendo um impacto na troposfera. Ou seja, pessoal, o que é isso? Tá? Eventos naturais que são muito, ou seja, nós já vimos que o ARP ele emite, né, menos de 1/100º da radiação da ionosfera. Ou seja, se a radiação da ionosfera não atinge a troposfera, né, então, gente, o que o ARP vai fazer com a troposfera se a própria radiação natural não atinge? Então, é complicado, né? Existem, é claro, alguns estudos que mostram que ondas de gravidade geradas na ionosfera, eu posso fazer um vídeo também falando sobre isso, mas aí só se atingir 1000 likes, por coisas dessa aurora, podem se propagar para baixo na troposfera. No entanto, essas ondas não demonstram causar um impacto significativo na troposfera, dada a redução do tamanho da escala das ondas à medida que elas se propagam para baixo. Há pouca evidência que essas ondas possuam qualquer efeito sobre o clima. Pessoal, as ondas, tá? A radiação, elas se propagam e elas decaem com o quadrado da distância, tá certo? Então é um fator importante, a distância que vai ser atingida por essa radiação, tá? Então a densidade desse fluxo, que é o mais importante, além do que a sua energia, tá? Primeiro a densidade de fluxo, depois sua energia, tá certo? Por quê? Porque a densidade de fluxo é o que vai determinar se, por exemplo, uma superfície com uma radiação visível vai aquecer ou não, tá? E com a distância, com o aumento da distância, você decai essa densidade do fluxo com o quadrado da distância. Então, pessoal, é meio difícil isso acontecer. Quanto à questão da reflexão na ionosfera das ondas de rádio, fica claro que tal efeito não é possível, pois as ondas de rádio não interagem com a atmosfera neutra e a energia das ondas refletidas é insignificante. Exatamente o que eu falei. Ela não vai reagir com N2, não vai reagir com O2, não vai reagir com a água, no gás, no caso, não vai reagir com o CO2, não vai reagir com a maior parte da atmosfera. Então, esse processo, né, de aquecimento, esse processo de controle climático, hipotético pelo ARP, não é fisicamente possível, tá certo?
Bom, então tá aqui, ó, a ARP como arma climática mais uma vez. Agora, né, segundo a hipótese, eles estão mentindo, a ARP, o ARP não emite onda de rádio, ele emite micro-ondas e infravermelho. Tá? Então, ou seja, por que micro-ondas e infravermelho? Porque em micro-ondas e infravermelho são frequências que são reativas na atmosfera. Tá? Bom, então falam que o aquecimento na Índia e de outras partes do globo é culpa do ARP. Né? Só se esquecem de uma coisinha bem simples, que é a curvatura da Terra. Tá? Nem na hipótese louca da Terra plana isso aí também seria possível. Tá? Então vamos lá. Está aqui os Estados Unidos, né? E está aqui a Índia, né? Representados, né? Fora de escala, claro. Mas reparem numa coisa. Então a ARP emitiu a sua onda lá para a ionosfera, né? Representada por esse risquinho aqui. Então, só que a ionosfera vai e reflete de volta para a Índia. Só que tem um problema. Daqui para cá já é uma distância de pelo menos, né, 60 a 80 quilômetros, né? Para ela começar a reagir com a ionosfera. Então, 60, 80 quilômetros tirando, e se fosse nem linha reta, né? Então já teria o quê? Um ângulo para poder refletir e atingir a Índia. Então, pessoal, é uma distância imensa, de pelo menos aqui, nós estamos falando, né, de distância vertical de 80 aqui e de 80 aqui. Então, fora essa linhazinha aqui, que daria, eu não sei de cabeça qual é a distância dos Estados Unidos à Índia, mas com certeza o sinal aqui seria muito, muito fraco para assim, se fosse tanto micro-ondas ou tanto infravermelho, de aquecer qualquer coisa, tá certo? Ou seja, também estaria muito mais fraco que o fluxo natural vindo da superfície, que o fluxo natural da superfície, eu já provei em vídeos aqui no meu canal, que não fazem nada, que o efeito estufa é uma mentira. Bom, então imagine, né, o consumo de energia de um projeto como esse, se tivesse, né, condições de emitir uma radiação, né, de micro-ondas ou infravermelho que chegasse para aquecer a Índia. Gente, teria que ser um absurdo, tá? Um absurdo. Sim, principalmente de densidade de fluxo que seja maior do que um fluxo, né, de uma radiação solar que fosse aquecer essa superfície. Controlar furacões, pessoal, furacões, tá? Eu vou deixar para vocês aí verem um videozinho que eu fiz com o professor Marcel Ligabos, um dos maiores especialistas de furacões do Brasil, e vejam lá como é que forma um furacão, tá? Como é que forma um furacão para ver se essa coisinha aí dessa radiaçãozinha de bunda, né, que essa anteninha libera, para ver se tem qualquer condições de controlar um furacão. Bom, então aí, a ARP como arma climática é uma área muito pequena para existir uma emissão de radiação suficiente para atingir globalmente. Ou seja, né, são algo em torno de 180 antenas. É muito pequeno isso aqui, tá certo? Então, seria uma concentração, uma densidade de energia muito baixa para fazer qualquer tipo de estrago globalmente. Agora, caso gerasse essa potência toda, o que estivesse nas suas proximidades iriam morrer. Sim, porque se nós estamos falando de radiação de micro-ondas e radiação, né, de infravermelho, são radiações que aquecem, tá? Então imagina, tanto é que o forno de micro-ondas ele aquece a molécula d'água, principalmente a micro-ondas, tá? Ela é bastante reativa também na água e o infravermelho. Então, aqui, ó, do lado nós teríamos o quê? Uma devastação completa da vida. E nós não vemos isso. Temos aqui simplesmente, né, as plantinhas bonitinhas lá vivendo muito bem, né, as árvores, tá? Então, mais uma vez, está fora. Agora, imaginem o consumo de energia de um projeto desse para emitir radiação infravermelho e micro-ondas. Tá? Seria algo inimaginável. Ok? Bom, e por último, a ARP como arma geofísica. Foi dito até lá na Venezuela, e vocês imaginam por quem, né? Que o terremoto no Chile, em 2010, de magnitude de 8,8, foi causado pelo ARP. Pois bem, lá nos Estados Unidos existe aquela famosa falha de Santo André. E os terremotos
não são causados por anteninhas que geram radiações eletromagnéticas, mas sim por ondas sísmicas poderosas de natureza mecânica, diferentemente das eletromagnéticas. Assim, provocar uma sísmica dessa magnitude para causar um terremoto no Chile destruiria os Estados Unidos, pois as ondas sísmicas perdem potência conforme se propagam. Será assim que valeria a pena destruir a eles mesmos para fazer isso? Então, aqui eu devo lembrar duas coisas. Né? Primeiro, a falha de Santo André, né? Que é muito famosa, e nós temos também o supervulcão de Yellowstone. Então, imagina, se os Estados Unidos quisesse lançar, né, uma arma geofísica, né, em seu próprio território para atingir, sei lá, o México, para atingir o Canadá, para atingir o Chile, gente, simplesmente, né, a onda ela não vai chegar e falar assim, olha lá, vou atingir Venezuela, hein, vou lá derrubar Maduro. Não, a onda não vai fazer isso, entendeu? Ela vai se propagar e simplesmente vai. Imagina, né, uma onda produzida por aqui, sei lá, e se propagando no território americano, né, para poder chegar até até o México, até a Venezuela, então até o Alasca aqui, né? Tem que traçar uma reta, né? Então a onda não vai fazer isso, pessoal. A onda, se fosse possível um negócio desse, iria provocar sismo por onde ela passasse. E mesma coisa, ela vai decair, né, com o quadrado da distância, vai decair conforme ela passa por rochas, conforme ela passa por rochas de densidade diferente, ela vai refratar, ela vai refletir, ela vai parte dessa onda ela vai ser absorvida, parte vai ser refratada, ou seja, vai passar, e parte vai ser refletida, vai voltar. Então, só que isso nas três direções. Então fica difícil, né, isso acontecer, tá certo? Bom, então, o ARP como arma climática, o ARP como arma geofísica, nada mais é que um mito detonado, ok? Então é mais uma conspiração, isso não é verdade, é mais um mito. Tá? Bom, é isso aí. Para quem quiser, pode me achar lá no Facebook, na página do meu blog. Veja o meu blog, se inscreva no canal, e também Twitter e Instagram. Ok? É isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado a todos que estão que assistiram o vídeo, que tiveram a paciência. E, por favor, se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu recadinho, deixe seu like, aperte a sinetinha, compartilhe esse vídeo e muito, muito obrigado. Só para lembrar, aqui no canal tem muitos vídeos que eu falo sobre curiosidades, tá? Se você tem curiosidade de ciências, assista os vídeos, ok? Tem lá umas playlists sobre como as coisas funcionam, sobre curiosidades, né, e sobre descomplicando a ciência. Assistam. Grande abraço.